With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Arquivo Relatos do Além. Especial Halloween. Olá, Zucas. O meu nome é Hermando Monteiro e eu vim contar para você a história do meu pai. Meu pai é uma pessoa muito simples, já é um senhor de idade e assim, ele nasceu em 1938 no interior da Paraíba e ele ainda é vivo. Ele diz que nessa época as coisas eram muito diferentes. Para você ter noção, na cidade dele, que é Mari, no interior da Paraíba, naquela época não tinha nem rádio, segundo o que ele diz pra gente, né? As histórias que ele conta pra gente. Então assim, era um lugar muito isolado, bem no interior da Paraíba. E assim, eu cresci escutando histórias do meu pai, histórias do interior, histórias da roça. Só que tem uma história que se destaca no meio de todas essas histórias. E é uma história que eu nunca esqueci, que conforme foi passando o tempo e os anos, essa história foi ganhando significados diferentes. E eu fui aprendendo e entendendo diferente essa história. Enfim, meu pai conta que eles, no interior, né, ainda mais nessa época, era comum os meninos terem essas armas, carabina. Eu não sei muito bem o nome porque eu não entendo de armas. Mas eu sei que é comum caçar, ainda mais nessa época. Eles caçavam de tudo, né? E meu pai diz que ele era um ótimo atirador. E ele caçava uns passarinhos, que ele chama de rolinhas. E deve ter um nome, mas eu não sei. E ele diz que ele era um ótimo atirador e ele era conhecido por ser um bom atirador e um bom caçador. E ele sempre ia para o mato e caçava as aves. E ele diz que na maioria das vezes ele atirava, matava e levava para a mãe dele cozinhar. E eles comiam. Só que assim, ele matava muito. Tinha época que tinha muito desses passarinhos. Então assim, ele conseguia, como ele era um bom caçador, ele tinha uma boa mira, ele era bem corajoso. Então ele se escondia no mato e conseguia tirar e matar muitos passarinhos. E enfim, o meu pai tinha muitos irmãos. E um dos irmãos mais velhos dele, chamado Luiz, vendo que ele sempre estava no mato e sempre conseguia caçar, começou a alertar ele. Olha, Hermando, cuidado, que você está sempre matando os bichinhos no mato. Cuidado que um dia você vai encontrar a comadre Fulozinha. E falava isso pro meu pai, que você vai encontrar a comadre Fulozinha, que parece que é uma coisa que tem lá no interior, que as pessoas têm medo, que assusta as pessoas. Ele não entendia muito bem o que era, então ele ignorou, não levava a sério o que o irmão dele falou. Meu pai diz que
isso que aconteceu com ele, ele tinha mais ou menos 12 anos, 12, 13 anos. Então, isso provavelmente, pelos meus cálculos, aconteceu no final da década de 40 e início da década de 50, ou seja, muito tempo atrás. Meu pai diz que um dia ele estava caçando e, como sempre, ele viu um passarinho a uma distância que para ele era uma distância comum, uma distância tranquila, uma distância que ele conseguiria atingir tranquilamente. E aí ele se preparou e atirou uma vez. E o passarinho estava ali no galho e nem se mexeu, não ligou para ele. Meu pai achou estranho, falou, bom, se tiro eu nunca erro, como é que pode isso? É muito engraçado meu pai contando a história, enfim. Ele se arrumou, carregou a arma de novo, atirou de novo pela segunda vez. O passarinho nem se mexeu de novo, ficou parado como se nada tivesse acontecido. Meu pai ficou chocado e disse, não é possível, tem uma coisa errada. Como é que pode esse passarinho essa distância? É aí que ele ficou, como ele diz, encasquetado. Carregou a arma mais uma vez, pela terceira vez, mirou e atirou. Nesse momento que o passarinho mais uma vez não fez nada. Ficou completamente parado e ignorou meu pai. Nesse momento percebeu que a floresta estava completamente em silêncio. Tudo estava calmo, nada fazia qualquer barulho. E foi quando o meu pai lembrou da história que o irmão dele falava, para ele tomar cuidado com a comadre Fulozinha. Foi nesse momento que ele lembrou do irmão dele falando, você não pode insistir, você não pode atirar uma terceira vez. Quando ele lembrou disso, ele disse que ficou completamente arrepiado, que todos os pelos do corpo dele estavam totalmente arrepiados. Ele disse que o cabelo dele, até o cabelo da cabeça, ficou totalmente arrepiado e toda a floresta estava parada. Foi quando ele lembrou da comadre Fulozinha e ele ficou muito, muito, muito assustado. Ele diz que pegou a arma, pegou as coisas, saiu correndo. Nesse dia ele não caçou mais, ele passou um bom tempo sem caçar. E enfim, a história do meu pai meio que acaba aí. Na época que ele contava essa história para mim, pro meu irmão, a gente não entendia muito bem, eu nunca entendi essa história, achava estranho. Mas depois, com os anos que eu fui amadurecendo, adquiri alguma cultura, fui lendo sobre outras culturas e como as pessoas nomeiam esses espíritos, e eu tive interesse em espiritismo, em ler sobre essas coisas, né, sobre o sobrenatural, que eu fui entender que em muitas culturas é comum se nomear espíritos que protegem a floresta. Em muitas culturas são chamados de elementais. Então, hoje em dia, eu entendi que é muito possível que meu pai tenha encontrado com um espírito da floresta, um elemental. Em outras culturas tem outros nomes. Mas é isso, são espíritos que protegem a floresta, que protegem e impedem que caçadores, que pessoas façam mal à natureza, né? Aos bichos, às plantas. Então, assim, não que meu pai fosse uma pessoa ruim, mas ele, por estar sempre ali na floresta e sempre à caça, é possível que ele tenha esbarrado com um desses espíritos, né? E eu acho muito interessante essa história. Enfim, e se confunde, né, com o folclore local, com as histórias dos antigos. Enfim, eu acho muito interessante e é uma história do meu pai que já está com 85 anos. E contar essa história para você, Zoucas, é um jeito de homenagear o meu pai e tornar essa história eterna, né? Que mais pessoas saibam que é possível que esses espíritos realmente existam e estejam entre nós. Ok, Zoucas, obrigado. Esse podcast foi uma produção Uncoded.
Acesse uncodedprod.com para saber mais.